Boa noite, pessoal. Hoje eu e a Thaís estamos com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele que é autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado, veio conversar com a gente para explicar por que o Brasil é um país atrasado e como o Congresso está lidando com essa nova realidade das videochamadas para decidir, para votação, como que está lidando com o vírus chinês, enfim. Quero deixar claro aqui que eu já vou chamar ele de príncipe, porque sou eu e eu chamo assim mesmo. Então, o príncipe está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, príncipe, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Camila. Está te vendo mais uma vez. A gente se encontra sempre em situações assim, de congresso, mas nunca aqui via rede. Então, obrigado por te encontrar de novo. Prazer, Thaís. Thaís, você. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Direto aos Fatos. A gente ficou muito honrada, a gente ficou muito feliz de poder conversar com o senhor, ouvir um pouquinho, né? Primeiro, eu vou começar com a história, com a sua história, e depois a gente vai falar da atualidade, pandemia e essas coisas. O senhor começou a sua carreira na área de finanças, né? O senhor é empresário e tal. E aí, em 2014, 2015, o senhor teve empenhado na questão do impeachment da ex-presidente Dilma, colocou um movimento aí para aparecer, né? O movimento. E aí eu vou te perguntar, o que te trouxe para a política? Por que o senhor decidiu sair da vida empresarial? Porque, claro que não sai totalmente, só está dentro, mas a política é uma máquina de moer gente. O que te trouxe para cá? Bem, obrigado. Olha, foi indignação, pura e restrita indignação. Não foi nenhuma motivação altruísta, não foi nenhuma motivação positiva, foi uma motivação negativa, de indignação, de querer fazer algo pelo meu país, mas, claro, de um ponto de vista totalmente pessoal, deixar isso bem claro, estou sendo franco aqui no meu egoísmo. E por que egoísmo? Porque a gente é motivado por motivações próprias, e eu não estaria sendo sincero se eu dissesse que falasse alguma outra coisa, assim, não, eu quero salvar a minha nação. Não, é que eu me sinto indignado, então eu resolvi resolver essa situação me lançando na política. Claro que eu já estava fazendo política como ativista, né? Todo ativista é político. A gente talvez faça uma distinção aí em quem é pago e quem faz ativismo pela sociedade. Então, quando você vira ativista político e quer mudança política de dentro da sociedade, você já vira político. Então, foi uma maturação natural. Príncipe, eu li o seu livro, é um livro excelente, inclusive eu vou deixar o link aqui da Amazon para o pessoal. Agora explica para a gente, por que o Brasil é um país atrasado? Olha, a gente é atrasado relativo ao que a gente poderia ser. A gente é um país rico como país, mas relativo ao que a gente poderia ser, a gente poderia ser muito mais rico, a sociedade brasileira poderia ser muito mais rica, muito mais influente do que ela hoje é. Eu estou falando no mundo, não estou falando só no nosso contexto. No nosso contexto, a gente é um país instável politicamente, no entanto, que tem milhões de oportunidades, muitas dessas oportunidades ainda nem vieram à tona na nossa economia, na nossa sociedade, em função do gargalo. O livro aponta que o gargalo do problema todo é a parte política, é a organização política. Nós temos, bom, eu não preciso fazer elogios aqui ao Brasil, do tamanho dos recursos naturais, da população, das riquezas, da tradição de empreendedora do brasileiro, nasceu via empreendedorismo, a gente esqueceu esse viés histórico que é muito importante, né? Vamos até citar aqui exemplos antigos, né, do Tratado das Tordesilhas. Tratado das Tordesilhas, o que foi aquilo? Não só o Tratado das Tordesilhas, mas as capitanias hereditárias, todos eram empreendedores. Foi entregue aos empreendedores o Brasil, porque o Estado português não tinha recursos para explorar todo o tamanho e a diversidade do país. Então, entregou aos empreendedores. Enfim, então nós temos aí uma tradição
de gerar riqueza, de livre iniciativa, e ela foi totalmente sufocada no arranjo do século XX, que é um arranjo socialista. E esse arranjo é muito mais maquiavélico do que a gente consegue visualizar. Ele não tange somente as leis, ele tange também a organização do jogo. E é isso que é o mais importante, né? E é por isso que a gente está sempre voltando e regurgitando versões de socialismo há quase 100 anos aí. Então, a gente está com um país organizado para ser socialista, temos leis que nos levam ao socialismo, temos até parte da população que tem essa mentalidade socialista, seja ela inata ou criada para isso, né, através do nosso sistema educacional. E então temos aí uma eterna versão socialista da nossa organização política que afeta todo o resto. Então a gente só fica reclamando do todo o resto, não fica reclamando da essência do problema. E é por isso que eu escrevi o livro, é para apontar, olha, o problema, a causa disso tudo é essa organização política, é a Constituição do Brasil e as leis que derivam dessa Constituição. Deputado, o senhor é um liberalista, né, na economia, o senhor tem uma visão de macro de mundo, até porque trabalhou fora daqui e trabalhou em multinacional. O senhor, dentro do Congresso, o senhor tem falado várias coisas a respeito das ações dos próprios colegas que não condizem com o momento em que a gente está vivendo. O senhor acha que é hora de propor uma reforma política? Sim, olha, a reforma política ela é sempre bem-vinda, se ela vier certa. O momento certo, eu não sei se esse momento jamais vai se apresentar. Acho que politicamente a gente nunca está preparado para fazer aquela mudança. Mas a mudança é necessária, a mudança para o certo é necessária. Então, eu acho que politicamente a gente fica sempre esperando, poxa, será que é agora que a gente faz uma mudança política? Claro que a gente está com um quadro político, se você for fazer uma leitura da Câmara, por exemplo, você tem 100 deputados que são favoráveis a reformas da justiça, de transparência, reformas políticas, econômicas, sair desse viés socialista, como eu mencionei há pouco, mas é só 100 deputados. Eu acho que o movimento ativista dos últimos 5, 6 anos foi bom para eleger esses 100 deputados, mas não foi bom bastante para debelar a eleição dos outros 400. Os outros 400 é velha política, é fisiologismo, é socialismo, é toda aquela mentalidade. Então, fazer uma reforma política neste contexto, ao menos da Câmara de Deputados, em que 3/4 da Câmara, ou 4/5 da Câmara do pensamento antigo, eu temo que a gente não vai ter uma reforma política. Podemos até piorar o quadro atual. No entanto, o que é novidade é a sociedade atuante, programas como esse, ativistas como a Camila, como você, Thaís. Então, temos isso em todo o Brasil brotando, e isso é o único freio que se apresenta no modelo de Estado, não está dentro do Estado o freio está fora, que é a população dizendo basta, não é isso que a gente quer. E quando a população começar a verbalizar o que ela quer de uma maneira mais uníssona, de uma maneira mais clara, o Estado e os representantes começam a reagir de acordo. Enquanto a população não se coloca francamente contra o socialismo, francamente contra o totalitarismo comunista ao qual o socialismo leva, esse pessoal que é eleito, os 4/5 aí que são eleitos constantemente ainda para o jogo político, continuarão sendo eleitos. E as políticas que alterariam isso e fariam grandes reformas nunca vão vir à tona e se vier à tona nunca vão lograr aí um espaço fértil para crescer por causa dessa dinâmica. Então, o bom disso tudo é que a população está mais engajada agora, e estou vendo que o ativismo está ficando cada vez melhor, mas ainda não chegamos lá. O combate ao socialismo, o combate àquilo. Vamos dar um exemplo aqui, então. Acho que a Camila até pontuou que eu critico um pouquinho
até os próprios deputados da nossa ala, né, na ala mais conservadora, a ala liberal. Então, muito bem, olha o que acontece. Todas essas medidas que estão sendo adotadas agora pelo governo federal são medidas às quais eu, ideologicamente, sou contrário. Você vai estar abraçando grupos de interesse, classes, e o Estado vai estar ajudando a todos nesse processo de crise. Sou contra o Estado fazer isso? Ideologicamente, eu sou contra. Né? No tudo normal, eu sou contra. Numa situação de pandemia, numa situação de crise externa, em que só o Estado é capaz, o Estado representativo como conjunto da sociedade, é capaz de dar alguma saída ou alguma atenuação do problema e não tornar o problema uma coisa maior, aí eu sou favorável, mas é uma questão temporária. E o que está acontecendo? A esquerda, os socialistas, estão adorando essa situação. Eles estão vendo que isso é uma oportunidade para eles crescerem ainda mais. Olha só, olha os liberais conservadores estão apelando para o Estado fazer tudo para eles, mas isso é o que a gente fala, isso é o que a gente clama, é o Estado forte que faz tudo para todo mundo, que ajuda os empresários, que ajuda as pequenas empresas, que ajuda as classes sociais, que ajuda as minorias. Esse é o Estado que o PT, que o PCdoB, que o PDT, que o PSOL, enfim, toda essa laia da esquerda radical clama. E o que a direita está fazendo? Em vez de fazer uma autocrítica, em vez de falar assim, puxa vida, olha o que a gente está fazendo, caramba, a gente está fazendo programas assistencialistas, puxa, isso é coisa da esquerda, puxa, a gente também está violando a estabilidade fiscal do Brasil, puxa, isso é coisa de esquerda. Olha só, a gente vai ter que criar mais impostos também, caramba, isso é coisa de esquerda. Em vez de a gente estar fazendo essa crítica, a gente está aplaudindo, falando, não, é isso mesmo, o Estado vai ajudar, o governo vai ajudar, então a direita precisa ser crítica agora. É isso que a gente precisa ser maduro bastante para criticar e falar, olha, pessoal, se o Estado vai tomar algumas medidas aí heterodoxas de ajuda e fazer assistencialismo, ok, por causa do momento, mas é temporário, hein? É temporário, porque eu não estou gostando nada disso. E eu não estou escutando, além de mim, eu não estou escutando outros da direita, sejam ativistas, sejam representantes, falando a mesma coisa. Estão todos aplaudindo, falando, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo. Agora, dentro do governo, você tem pessoas já preocupadas exatamente com isso que eu estou falando. Só que o que eu estou falando não é popular. O que eu estou falando gera atrito com a sociedade. Porque a sociedade não entende bem, poxa, de que lado que eu estou? Ele é contra os pobres, ele é elitista, ele quer. Não importa, eu vou falar a verdade aqui. A verdade é, o país, ao final dessa crise toda, do jeito que a gente está gerindo, macroeconomicamente falando, nós vamos estar pior, porque estamos incorrendo em políticas que seriam políticas da esquerda para sair dessa situação. Então, tem que ser políticas temporárias, de intervenção muito pontuais nessa questão da saúde, e que faça isso da maneira mais rápida e plena possível. Agora, temos que ser críticos, porque senão estamos validando um modus operandi, uma estratégia e uma organização de Estado que não é o que a gente defende. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que ter muito rigor aí naquilo que a gente acredita e segurar a onda, e no caso que a pessoa está aberta a receber informações que pode até ser constrangedoras, como eu estou falando agora, que ao menos entenda de que lado que eu estou. Né? Eu estou do lado da sociedade. Eu acho que é importante, sim, a gente ter uma intervenção que seja pontual, temporária e que não passe disso. Tá? Deixar isso aqui bem claro. Deputado, muito bom o senhor falar isso, porque anteontem eu fiz uma live 2h30 da manhã e falei exatamente isso, que intervenção estatal na economia é horrível, porque isso vai afundar o país e o pior, vai obrigar o cidadão a viver de joelhos para um governo que vai te dar migalhas e você ainda vai ter que aplaudir. Obrigada, governo, está me ajudando. E não está te ajudando. Que bom que o senhor falou isso, porque confirma, apoia o que eu falei, porque a história dos 1.200 que foi aprovado pelo Congresso, 600, 1.200, eu falei que eu não vou, embora eu me encaixe nas determinações, né, falei que eu não vou pegar, porque eu respeito o dinheiro do cidadão, e eu não quero essa intervenção estatal
na minha vida, e muita gente me criticou, me chamou de orgulhosa, não faça isso é orgulho, e que bom que o senhor falou isso, porque apoia a minha decisão e a minha visão. A partir do momento que a gente deixa o Estado se meter na economia, se torna um Estado inchado. Aí a gente namora o comunismo e o fascismo, né? Tudo para dentro do Estado, nada fora do Estado. Deputado, falando em fascismo, a nossa Constituição, embora o PT não tenha assinado, não quisesse assinar em 88, assinou por obrigação, ela tem os moldes totalmente comunistas, totalmente socialista, e a CLT totalmente fascista, né? Fascismo de Mussolini. Há uma forma, lógico, depois que acabar a pandemia e essa histeria toda que está acontecendo, há uma forma da gente alterar a Constituição. Como é que faria para ter uma Constituição mais nos moldes americanos do que nos moldes venezuelanos? Então, eu acho que para fazer uma mudança constitucional, precisa ter um apoio muito grande da sociedade, tem que ser um processo de proselitismo, ou seja, de engajar com os diferentes estados e municípios importantes do Brasil, com um texto constitucional já pronto. É uma missão que eu estou me incumbindo. Esse ano até eu vi que o ano passado eu fiz algumas coisas no sentido, mas muito pouco, mas esse ano eu espero fazer muito mais, porque precisamos desse papel já pronto, precisamos desse documento já pronto, publicado, e que a sociedade comece a ler, debater, estudar, e ver se é realmente aquilo que a gente quer. Por que isso é importante? Toda a Constituição, não importa a Constituição de que país, ela só vai ser uma Constituição duradoura, positiva para a sociedade, se a sociedade vê valor na Constituição. E para a sociedade ver valor na Constituição, ela precisa proteger as liberdades da sociedade de uma maneira muito madura. Não é a proteção a falsa proteção que a gente tem do modelo atual, que é um modelo paternalista, é um modelo de Estado forte, é um modelo de Estado social, é um modelo que o Estado faz tudo para você, você não precisa fazer nada, e o Estado vai fazer, todas as suas carências são supridas pelo Estado. Este não é o modelo maduro, esse infantiliza a sociedade. Então, o modelo mais maduro é o modelo que o Estado não intervém, por Constituição ele não intervém. Ele permite, sim, intervenções pontuais. Ele permite, sim, que até governos locais sejam mais interventores por tradição, mas a Constituição do país, ela tem que ser, por definição, não interventora. E é exatamente o fator dela não intervir, dela laissez-faire mais do que ela fazer, essa dinâmica de permissibilidade, que você começa a ver várias opções nascerem dentro do mesmo país. Então, num Estado federativo como é o país, como é o Brasil, você vai ter estados mais liberais, estados mais interventores, e o que acontece numa dinâmica assim é que a população opta por morar num estado mais interventor, onde tem assistencialismo social para todo mundo, ou opta para ir para o estado onde não tem assistencialismo nenhum, os impostos são baixos, e você pode produzir e ganhar mais e acumular mais. Então, essas opções começam a brotar. No Brasil, a gente não tem opção. Nós temos um poder hegemônico da Constituição que impõe um modelo interventor em todos os estados e municípios. Então, você fica sem alternativa. E para onde vai o empreendedor? Para onde vai o cara que quer gerar riqueza? Para onde vai o cara que não quer assistencialismo? Ele tem que sair fora do país. Vai para o Paraguai, vai para... Então, é isso que é a grande riqueza de você sair de um modelo de Constituição interventora e ir para um modelo mais liberal, de Constituição menos interventora. Então, essa migração é que vai permitir que até mesmo estados tão interventores quanto existe hoje ainda continuem. Né? Vamos citar aqui um exemplo como a Califórnia, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você olha o mapa, tem 50 estados. Você tem Califórnia, Nova York, Massachusetts, são estados, praticamente estados socialistas. Quase que uma dinâmica, quase que a Califórnia está virando quase como um Brasil em termos de dinâmica regulamentar, está travando, só as grandes empresas conseguem sobreviver.
os pequenos empresários estão migrando para fora da Califórnia, os impostos estão batendo 52%, para quem tem uma renda um pouco mais elevada, 52% ou mais ainda, e a classe média está sendo onerada em tributos que ela não consegue sustentar e está migrando para fora. A mesma coisa acontece, e sempre aconteceu em Massachusetts, Nova York, que são estados de alta tributação. E há também estados com tributação muito baixa, como o Texas, como a Flórida, alguns Nevada. Então, você tem opções para onde a população, não só o trabalhador, o empregador, onde ele vai querer criar a sua empresa, vai poder, e também o consumidor, porque o consumidor também passa a ter opções. Em estados que têm menos tributação, os produtos são mais baratos. Então, eu já vivi nos Estados Unidos, em alguns estados, e eu me lembro nitidamente, no Hampshire, eu morei no Massachusetts, que era um estado socialista praticamente. E quando você queria fazer compras, você ia numa loja de conveniência perto da sua casa. Quando você gostaria de gastar mais dinheiro, realmente fazer uma compra do ano, aí você atravessava a fronteira e ia para New Hampshire. Ao atravessar a fronteira, você tinha uma dinâmica bem curiosa, que você tinha vários outlets, um atrás do outro, mesmo na própria estrada, né? Assim, 1 metro depois de passar a fronteira com Nova York ou com Massachusetts. Porque lá os impostos são muito mais baratos e os produtos ao consumidor são muito mais baratos, no fator de 20%. Então, isso já viabiliza toda uma vida, uma opção de vida, de você ter opções de consumir mais barato. Claro que você, para viajar até lá, você tem que valer a pena. Então, quando você ia gastar mais de $1.000 assim, para fazer uma compra, aí você já vai para New Hampshire e fazer as compras. Você vai gastar $50, alguma coisa assim, você ia numa loja de conveniência local. Enfim, cria opções também para o consumidor. Esse que eu resumo aqui. Então, a gente tem que sair desse modelo de Estado social brasileiro. Isso aí não é sustentável, isso gera mais instabilidade política por causa dessas intervenções constantes, fica sempre, toda hora, querendo mudar o governo porque ele errou na dose no anterior, aí fez um plano diferente. Então, tem que sair disso aí e dar mais liberdade e opções para o consumidor, empregador e para o trabalhador. Deputado, talvez o senhor não se lembre, mas o ano passado nós estivemos juntos no CIPEC e eu organizei a parte de imprensa do CIPEC, estava ali correndo atrás de vocês todos e eu tive o prazer de te ouvir entrevistando o Valide Fairs, né? E foi uma coisa sensacional, porque vocês deram uma visão para quem não conhecia, inclusive para mim, sobre Irã, Venezuela, enfim, todo um cenário político internacional. O nosso país está seguindo algumas regras venezuelanas e iranianas, por exemplo, soltar presos nessa pandemia. O senhor pode fazer rapidamente um comentário sobre essa questão do cenário internacional? Bem, o cenário internacional hoje mudou um pouquinho do Irã e Oriente Médio para a China, né? E você veja como a China está se expondo, a estratégia chinesa está se expondo. Agora, são países que são considerados não alinhados, né? China, Irã, Rússia, são países que não se alinharam. Se alinharam ao quê? Essa que é a grande pergunta. Então, as grandes forças no contexto internacional, existe um grande país independente, que chama-se Estados Unidos. Esse país consegue, por causa da sua riqueza, por causa do seu poderio bélico, ele consegue ser politicamente independente também. Então, neste contexto de independência, ele não se alinha com o que a ONU está dizendo, ele não se alinha com o que quer a União Europeia, ele não se alinha e não se subjuga a qualquer outro país sendo Rússia, que tem um jogo geopolítico internacional muito forte, e claro que também a China, com motivações diferentes. A China tem uma motivação quase que exclusiva comercial. Ela quer ter controle político para efetuar controle comercial. Por quê? Porque a China ainda tem, do seu 1,5 bi de pessoas, a classe média chinesa está na faixa de 300 milhões. Ela ainda pode dobrar ou até mesmo triplicar a sua classe média.
nos próximos talvez 100 anos. Então, isso significa que o consumo da China vai ser uma constante indo para frente. E ela tem que atender esse consumo. O governo, a política, senão cai o governo comunista. Se o governo comunista, ditadura, não está entregando qualidade de vida para essa crescente classe média, ele cai, ele sabe disso. E para ele garantir que ele vai estar entregando isso, ele precisa controlar comercialmente vários países que são politicamente mais fracos. O Brasil está exatamente naquele cúspide, né? naquele limite. Será que o Brasil é um país pequeno e fraco ou o Brasil é um país grande e independente? A gente está exatamente nesse meio. E ela tem que interferir aqui para garantir que a gente vá para o lado de se tornar um país pequeno e fraco e dependente, que era com certeza a ideologia dos ideólogos marxistas de você criar uma espécie de falsa nacionalidade e dominar a questão política, mas entregar o controle deste território não aos poderes locais e efetivamente a democracia, que é falso quando vem de um marxista, mas sim para entregar aos poderes e a uma organização supranacional, seja ela regional, seja ela supranacional, como a ONU, ou até mesmo um poderio mais abrangente, como China, Rússia, etc. Então, isso é que acontece. Então, temos agentes aqui no Brasil agindo em prol de todas essas forças. Tem agentes da ONU, tem agentes da Rússia, tem agentes da China, tem até mesmo paralelos como Cuba. Temos aí para fazer como agentes de fazer interferência para nos entregar aí com uma agenda de entreguismo a poder regional, como é a questão do Mercosul ou até Unasul, né? Então, temos aí tudo isso aqui fazendo esse jogo. Se a população brasileira e o nosso sistema político não é bom o bastante para nos representar, nós estaremos efetivamente nos subjugando esses poderes que estão muito mais bem organizados, têm mais recursos, têm o conhecimento de como fazer essas interferências. Então, a China é um grande fator, o Irã é um grande fator. Eu não vejo o Irã grande fator aqui no Brasil efetivamente. Claro que eles têm interesses aí por tabela via Venezuela. Sabemos que ali tem uma necessidade de desestabilização dos Estados Unidos, que é política. Aí entra num outro viés mais indireto. Agora, diretamente o Irã tem interesse de fazer alguma desestabilização aqui no Brasil? Talvez, aí não é só o Irã, aí tem outros países do Oriente Médio que têm esse interesse sim, tá? Não é só o Irã per se. É aquele velho ditado árabe, eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra meu primo, eu, meu primo e meu irmão contra o imperialista norte-americano. Então, é mais ou menos seguindo para entender como é que é mais ou menos o Oriente Médio, aqui reduzindo vulgarmente como é que funciona ali. Eles podem ser inimigos ali, você tem os xiitas, os sunitas, agora, quando é contra um poder como o Ocidente, né, a Europa, os Estados Unidos, aí eles se unem, se blindam, se montam estratégia em conjunto e agem em conjunto. Então, o Oriente Médio, sim, como um bloco, podem ter interesses estabilizadores aqui no Brasil, porque aquela região, em função do petróleo, tende a cair em termos de futuro. Não temos uma visibilidade futura daquele país. Então, ou daquela região, eles têm uma previsão muito pequena. Então, eles têm interesses políticos de ter, ao menos, algum lugar para respeitar a cultura deles, né, a cultura islâmica, o Estado Islâmico. Isso pode afetar aí como é que eles agem internacionalmente. Então, cada país tem a sua nuance. A Europa tem alguma proposta de domínio e controle? Na minha opinião, não tem mais. A Europa se perdeu, já está subjugada como região. Faz parte aí de não tem nenhuma proposta política independente. Eles fazem coro a se tornarmos todos dependentes, né, de um poder global. Então, a Europa, na minha opinião, perdeu o protagonismo aí.
América Latina, boa parte da América Latina também, nunca foram protagonistas. E Canadá também não propõe, não tem uma saída, também é um país, na minha opinião, subjugado. O único país, de fato, que é independente ainda não aliado é os Estados Unidos. E o Brasil, que está sempre ali, né?